Fala aí galera, eu sou o Faia e esse é mais um vídeo da WedTrade para vocês. Hoje eu vou estar ensinando como plotar um gráfico em função de primeiro grau no Scilab, certo? Para quem não conhece o Scilab, ele funciona da seguinte maneira. Você insere valores para variáveis. Por exemplo, eu vou digitar o x igual a 5. A minha variável é o x e o valor que eu estou inserindo nela é o 5. Eu vou dar um Enter, ele gravou na biblioteca que o x é 5. Para toda a função daí em diante que eu for executar, quando eu utilizar o x, dando Enter, ele vai lembrar que é 5, correto? Uma outra função que a gente utiliza é o F2, para limpar a nossa tela. Vou dar um F2, limpou a tela, beleza? É importante lembrar que nós não utilizamos número para número, por exemplo, o 2 como variável e o 5 como valor inserido. Não vai dar certo, beleza? Mas isso não é problema, porque o Scilab é um programa inteligente que difere letras minúsculas de maiúsculas. E você tem infinitas possibilidades para variáveis. Por exemplo, x minúsculo igual a 5, x maiúsculo igual a 10, e daí em diante, x1, x2, x3 e palavras e daí em diante, certo? Outra coisa é que apesar de eu estar limpando a minha tela, ele lembra, ele já está guardado que o meu x vale 5, que eu computei lá no início. Para eu limpar o valor dessa variável, eu vou utilizar a função clear. Dando Enter, escrevo clear, dou Enter, ele já não vai mais lembrar que o meu x está como 5. Ele vai dar variável indefinida. Beleza? Vou dar um F2 para limpar a tela. E a gente vai prosseguir com funções usando o Scilab como calculadora. Como assim? X igual a 5. Para ele não me repetir o que eu já sei, a gente utiliza esse recurso aqui, que é o ponto e vírgula. Ele fecha a linha, certo? Y igual a 10, ponto e vírgula, vai fechar. A operação x mais y, 5 mais 10, vai dar 15, beleza? O ANS que ele aparece aqui é de answer, que é em inglês resposta. Se eu fiz uma função muito longa e não quero repetir ela, um atalho que eu posso utilizar é vir aqui com o ANS para ele me dar o último valor obtido, que é o 15. Beleza? Vou limpar aqui minha tela. E tem um outro detalhe que eu quero falar para vocês, que é o seguinte: utilizando as setas para cima e para baixo, eu retomo todas as linhas que eu já inseri na minha programação, mesmo com a tela estando limpa. Para cima tem o último ANS que eu inseri, x mais y, y e etc. Eu retomo às vezes uma conta, um valor que eu fiz anteriormente e já limpei a tela. Beleza? Outras funções básicas como calculadora que o Scilab executa é a de multiplicação, usando o asterisco, divisão usando a barra e etc. Ele faz todas as funções imagináveis. Só que eu não vou passar todos os comandos aqui porque essa aula é de gráfico em função de primeiro grau. Para fazer um gráfico de função em primeiro grau, a gente necessita de um elemento chamado passo. O que é o passo? A demonstração dele é dada por 2 pontos, tendo números à direita e à esquerda. Entre eles, o seu passo, que é de quanto em quanto você quer que ele compute. Como assim? Exemplo, x igual, você abre o colchete ou parêntese, tanto faz, eu vou utilizar o colchete. Eu quero que meu passo comece em 0, 2 pontos. Vá de 10 em 10, 2 pontos, terminando em 1000. Fecho aqui. Se eu não colocar o ponto e vírgula, ele vai mostrar todos os valores por qual ele percorreu. Então aqui a gente tem que ele foi 0, 10, 20, 30, 40 e daí em diante. Eu vou limpar minha tela, vou voltar usando aquele atalho da seta para cima, ponto e vírgula para ele não me mostrar o resultado. Tendo meu passo,
eu vou nomear, por exemplo, um y. Nesse y eu vou colocar uma função de primeiro grau. Que é a função de primeiro grau? É ter o x ou outras variáveis no seu primeiro grau, certo? 10, um exemplo, mais 3 vezes o x. Ele não aceita esse formato. Você tem que lembrar sempre de pôr que ele está multiplicando esse x. Se eu der um Enter novamente, ele vai mostrar aquele resultado gigantesco. Então eu ponho um ponto e vírgula. Já tenho meu passo, já tenho minha função de primeiro grau. Agora é só plotar. Por que eu disse plotar no começo do vídeo? Porque a função que a gente utiliza é o plot. Eu vou escrever plot, abrir parêntese, colocar que eu quero plotar um gráfico de x, vírgula, y. Fecho parêntese. Não preciso pôr ponto e vírgula. Vou dar um Enter. Carregou. Deu o meu gráfico aqui. Gráfico de função em primeiro grau é uma linha reta, crescente, porque eu quero o passo de 0 até 1000, de 10 em 10. Correto? Tem que ter o passo, porque o gráfico geralmente não são valores únicos. Ele tem um ponto inicial e um final. Beleza? Se eu quiser fazer alguma modificação nesse gráfico, eu não preciso fechar ele e executar de novo. É só eu executar em cima mesmo, ou posso fechar e plotar de novo, tanto faz. No caso aqui, vou fazer das duas maneiras, para vocês verem que acontece realmente. A modificação básica que eu vou fazer nele é alterar a cor da linha. Como? Eu vou plotar x, y, o gráfico está aberto, não fechei. Mais uma vírgula, abre aspas, pode ser simples ou dupla, certo? E vou pôr a letra do inglês para a cor que eu quero. Por exemplo, vermelho, red, letra R. Fecho aqui, plotei, meu gráfico já está aberto, eu vou vir aqui nele, está em vermelho. Dessa vez eu vou fechar, vou utilizar aquele atalho da seta para cima, tenho aqui, vou modificar o green de verde. Plotei, está aí meu gráfico em função de primeiro grau com a linha verde. Beleza? Bom, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, curtam e compartilhem e se inscrevam no nosso canal. Qualquer dúvida é só colocar nos comentários aí, eu vou estar procurando ajudar. Na próxima aula, vamos tratar de um gráfico de função em segundo grau. E é isso aí. Muito obrigado. Valeu!